Bom, então tem alguns que estão chegando agora, as primeiras 5 aulas já foram. O nosso objetivo aqui é a gente ir preparando o pessoal e entusiasmando para o assunto nosso aqui do dia a dia, né? E hoje nós vamos tratar da parte de tensões atuantes nos solos e da parte de capilaridade. Sempre a gente faz uma pequena lembrançazinha das aulas anteriores, né? Cada vez essa lembrança é mais compacta, porque senão a gente não vai ter tempo para olhar todas as coisas. Então, da primeira aula, nós tratamos origem e formação dos solos. De origem e formação dos solos, o fundamental é que a gente tenha sempre em mente dimensões de grãos, desde os mais finos, argilas, até os mais grossos, pedregulhos. E que a gente sempre lembre que de uma extremidade aqui dos grossos até o começo dos finos, porque os finos ainda vêm para cá em mais finos ainda, de 50 para 0,005 tem 10 mil vezes de diferença de dimensão. Nós não temos a menor condição de imaginar o que é isso. Nem 10 mil vezes, nem 1000 vezes, nem 100 vezes, né? Porque a gente não consegue comparar os dois. Nós somos bons no dobro, um é o dobro do outro, um é o triplo do outro, não muito mais do que isso. Então, os grãos são todos muito pequenos, mas existem pequenos, bem pequenos, né? Eles ocorrem muitas vezes misturados, né? Às vezes separados, dependendo do processo geológico, né? Mas esse é, vamos dizer, o carro-chefe daquilo que nós vimos na primeira aula. Na segunda aula, a gente apresentou para vocês os índices físicos. Os índices físicos também nós devemos sempre carregar bem o fato de que os solos são compostos por 3 fases, né? Uma fase gasosa, que é o ar nos vazios, uma fase líquida, que é a água nos vazios, e uma fase sólida, que são os fragmentos de grãos, né? Para nós, todo o enfoque, né, de engenharia civil, de geotecnia, está sempre em cima deste, né? Tanto é que os outros dois somados são chamados de vazios, né? Vazio quer dizer meio que não serve para nada, quer dizer, só nos incomoda, né? Aquilo que conta para nós, para poder dar resistência para o solo, que é um dos quesitos da construção civil, apoiar nos terrenos, e para dar baixa deformabilidade, quem ajuda é sempre o grão sólido, e quem atrapalha são os vazios, água e ar. Da terceira aula, a gente apresentou a classificação dos solos e classificamos uma parte deles como solos grossos, solos de granulação predominantemente grossas. Mostramos para vocês na curva granulométrica a última peneira do laboratório, a mais fininha, que é a peneira de número 200, que tem a textura de uma meia de seda de mulher, né, muito fina. E essa é a linha de 50%, quer dizer, os solos grossos, eles têm mais do que 50%, menos do que 50% dos grãos passando na peneira 200. Então, eles não passam nesse espaço aqui pintado de azul, não é? Todas as curvas granulométricas passam abaixo desse cruzamento da peneira 200 com a linha de 50%. Esses são os solos tidos como predominantemente grossos. Não é que eles não tenham finos, tem, mas a predominância é de material grosseiro e, portanto, eles se comportam de uma forma característica dos solos grossos. Na aula número 4, a gente viu, dentro da classificação, agora os solos finos. Os solos finos é o inverso, eles não passam nesta mancha azul aqui, eles passam todos aqui por cima. Essa é a peneira 200, esse é o 50%, quer dizer que tem mais do que 50% dos grãos em peso seco passando pela peneira mais fina, que é a peneira 200. Então, eles são predominantemente finos. Nos solos finos, a gente viu que o carro-chefe de comportamento é o teor de umidade. Então, o teor de umidade vai falar tudo sobre os solos finos.
E o teor de umidade é uma característica transitória, ela não é uma propriedade intrínseca, quer dizer, o solo hoje pode estar muito úmido, amanhã ele pode não estar tão úmido, estar mais seco, né? Isso é estar, não é ser, não é? E o teor de umidade vai fazer todas as diferenças. Existem, então, 4 estados de consistência: sólido, semissólido, plástico e líquido. E o solo passa de um estado para outro nessas fronteiras chamadas de limites. Limite de contração, limite de plasticidade e limite de consistência. Esses valores dos limites são teores de umidade, mas eles são valores intrínsecos, quer dizer, esse é um valor que é uma propriedade desse solo, né? Esse solo muda desse estado para esse neste teor de umidade. Então ele pode estar líquido, estar plástico, estar semissólido, estar sólido, mas ele muda de um para outro neste valor. E esse valor da fronteira, o valor da mudança, é uma característica intrínseca do solo. É claro que os solos que têm minerais muito ativos conseguem ainda conviver com altos teores de umidade e apresentar um comportamento plástico, sem se transformar em líquidos, porque o LL é um valor alto. Então, se o solo for muito fino e esses finos forem de minerais muito ativos, ele pode conviver com teores de umidade alto e ainda se comportar como plástico. Então, esse teor de umidade, que é uma propriedade intrínseca, que são as fronteiras, ele conta muito sobre o solo, né? Solos de limite de liquidez muito alto, nós engenheiros geotécnicos achamos simpáticos ou não gostamos? Não gostamos, maravilhoso, é isso. Porque a água é o bandidão, né? Então, se ele pode absorver uma quantidade enorme de água, ele está jogando contra, porque vai ter alto índice de vazios, vai ser muito deformável, vai ser pouco resistente, né? Então, esses números aqui, se eles forem baixos, mais simpáticos, principalmente se eles forem NP, não plástico, né? Quer dizer, eles nem têm plasticidade, então eles caem lá para o lado das areias, dos siltes, né? E não tem essa conversinha de ficar se agregando a uma quantidade grande de água, não é? Eles vão ser muito mais simpáticos para as nossas obras, né? Mas, enfim, a gente tem que conviver com aquilo que tem no lugar, não é? Que a gente está trabalhando. Aula número 5 foi a aula de compactação dos solos. E nessa aula a gente viu que o carro-chefe é o peso específico aparente do solo seco. Então, o peso específico aparente do solo seco é quem vai dar a nota em termos de compactação, se o solo está bem compactado ou não. Essa definição de dividir o peso de sólidos pelo volume todo, né? Então, eu estou pegando o peso só dos grãos e estou dividindo pelo volume todo, é uma conta que eu faço de 2 momentos diferentes do solo. Por isso ele ganha o nome de aparente, porque fisicamente isso não existe. Então, o solo chegou, uma amostra indeformada, eu medi o volume. Nesse volume, eu sou observador externo, eu estou misturando ar, água e sólidos. É o volume todo. Aí eu coloco essa amostra na estufa e ela vai se contrair, vai ressecar, vai diminuir de volume. A água vai evaporar, o ar não pesa nada mesmo. Quando ela sair, eu peso o PS. Então, essa definição é o peso depois de ter sido seco em estufa, dividido pelo volume antes de ter entrado na estufa. Então, são 2 momentos diferentes, ou seja, eu não tenho uma representação física disso. Mas o que eu estou querendo indicar com esse
parâmetro, né, com esse índice físico, o quanto eu tenho de grão por unidade de volume. Se eu tiver muito grão por unidade de volume, muito bom. Se eu tiver pouco grão por unidade de volume, muito ruim, né? O máximo que eu poderia ter era tudo como grão, não é? Então, o peso dos sólidos dividido por esse V, que seria só VS, teria matado todos os vazios, a água e o ar. Que solo é esse que não tem água nem ar? Maravilhoso. Mas não vou conseguir compactar de tal forma a voltar para uma rocha, porque os grãos têm formatos diferentes, aula número 1, tem dimensões diferentes, e eu não vou conseguir montar o quebra-cabeça que mate os vazios. Então, esse sonho de chegar a um número PS sobre VS, que é o peso específico dos sólidos, né, eu não vou conseguir. Esse número é aquele 2,65, né, que ele é repetitivo, né, na maior parte dos solos. Mas eu não vou conseguir chegar nisso, eu vou conseguir chegar em 1,8, 1,7, 1,9, 1,6, né, na mesma unidade de toneladas por metro cúbico. Mas isso sempre medido por esse índice, que é o peso específico aparente do solo seco. Com esse índice peso específico aparente do solo seco, o engenheiro Proctor fez uma relação entre teor de umidade e peso específico e percebeu que existe um valor ideal, chamado ótimo, de umidade que me conduz para aquela energia que eu estou disposto a gastar a um valor máximo de peso específico. Quer dizer, o melhor que eu posso fazer com esse solo é compactar nesta umidade, porque nesta umidade eu vou conseguir chegar no maior peso específico aparente seco. Vou colocar mais grãos por unidade de volume. Se eu quiser trabalhar com umidades maiores, eu vou começar a piorar, porque eu não consigo passar para o lado de lá, porque isto aqui é uma curva de 100% de grau de saturação. Eu vou começar a umedecer tanto o solo que a água vai estar ocupando um espaço que poderia ter sido ocupado por grão e esse valor vai acabar resultando menor, né? Então, essa é a aula de compactação. E o assunto que interessa para nós hoje é a parte de tensões no solo, né? E depois capilaridade. Então, nós vamos falar sobre tensão total, tensão neutra, e daqui a pouco aparece uma proporção entre uma e outra, que é a tensão efetiva. Tensão total nesse ponto aqui que eu chamei de A. É representada pelo peso de tudo que está acima do ponto A. Então, se eu tenho na superfície uma sobrecarga qualquer, ou é um edifício, ou é um depósito, ou é mercadoria, ou é trânsito de veículos, né? Depois eu tenho um solo que tem um peso específico γ1 e ele tem espessura Z1. Depois eu tenho um outro solo que já estaria abaixo do lençol freático, com outro peso específico, γ2, no caso, saturado, γ2 sat, né? Então, para eu calcular as tensões totais nesse ponto, eu tenho a sobrecarga que está lá em cima, mais γ1 vezes Z1, quer dizer, essa espessura Z1 de um solo que tem o peso específico γ1. Isso é peso específico do solo, quer dizer, todo peso dividido por todo o volume, é o observador externo, né? Depois eu tenho Z2 metros de um solo que tem um peso específico γ2 saturado, porque ele está abaixo do nível d'água, e esse valor aqui seria a pressão total atuante nesse ponto A. Só que esse ponto A ele já está abaixo do lençol freático, quer dizer que se eu colocar um piezômetro nesse ponto, eu vou ver que a água sobe aqui Z2, quer dizer, até a superfície freática. Então, se a água sobe até a superfície freática, ela tem uma coluna d'água que é o γ da água multiplicado por Z2. Isto é pressão total e isto é pressão neutra. A pressão da água nos solos ganha esse nome de pressão neutra porque ela, em parte, neutraliza uma parte da pressão total.
Então, a pressão total é de tudo aquilo que está acima do ponto e que pesa, que está exercendo pressão, e a água ela está nos vazios, de tal maneira que ela tende a afastar um grão em relação ao outro. Então, parte da pressão total é neutralizada pela ação da água. Vamos pegar esse ponto aqui e vamos ampliar a um limite que a gente conseguisse enxergar os grãos e o contato dos grãos. Voltando um pouquinho para trás, se eu tenho uma parte que não tem água, é o gama natural, depois uma parte que tem água, as pressões crescem com o gama sat. O gama sat, ele é no mesmo solo sempre maior do que o gama natural, porque no gama natural parte dos vazios tem ar, no gama saturado todos os vazios têm água, portanto esse valor é maior do que esse. Se a linha de pressões vinha nesse ritmo de crescimento, aqui o ritmo de crescimento cresce porque esse multiplicador é maior do que esse. Quando eu faço aqui a análise do contato entre os grãos, eu tenho que imaginar que esse ponto de contato, os grãos são muito pequenos. E os pontos de contato, então, são menores ainda, né? Então, se o grão tem uma área de projeção, que é A maiúsculo, e se o contato tem uma área muito pequena, que é A índice S, né? E se o solo tem todos os seus vazios preenchidos por água, eu estou nos solos saturados, eu posso fazer um equilíbrio de esforços aqui, que seria o peso vertical para baixo e a reação, em parte, é a pressão neutra da água e no ponto de contato, na superfície de contato AS, é uma força PS, né? Então, essa força P de cima para baixo, ela vai ser equivalente a PS mais a diferença de áreas A menos AS multiplicado pela pressão neutra. Isto é equilíbrio de forças. Se eu divido isso tudo pela área de projeção em planta, o A maiúsculo, eu transformei forças em tensões. Essa tensão é a tensão total, toda a força dividido por toda a área. Essa é a tensão que vai ganhar o nome de efetiva. E essa diferença 1 menos AS sobre A, esse número é muito pequeno, porque o AS é muito menor do que o A. Então eu posso aproximar esse número aqui de zero e, portanto, eu vou ficar com uma expressão que diz que a pressão efetiva é a total menos a neutra. E aqui a gente entende a explicação do porquê do nome de pressão neutra. Porque a pressão da água, ela neutraliza uma parte da pressão total. Então eu tenho uma pressão de peso de terra, uma parte terra não saturada, outra parte terra saturada. Tenho na superfície uma sobrecarga de alguma coisa que eu construí que pesa. Tudo isso está agindo e a água está neutralizando uma parte dessa pressão total. Então esta é a pressão efetiva. O princípio das tensões efetivas aplica-se apenas aos solos totalmente saturados, porque nós dissemos que nos vazios só tinha água, né? Esse princípio das tensões efetivas foi formulado pelo Terzaghi em 1923, que é o pai da mecânica dos solos, aquele que primeiro considerou como ciência o assunto de geotecnia. Essa expressão é muito forte. Nós não devemos perder isso de vista. O solo, ele só conhece pressão efetiva. Nós que somos observadores externos do fenômeno, precisamos calcular uma e outra e subtrair uma da outra. Mas o solo, ele só reage a variações de pressão efetiva. Então, quando eu aumento a pressão efetiva, ele se deforma. Quando eu diminuo a pressão efetiva, ele se expande. Ele só toma reações por mudanças diefetivas. As mudanças de pressão total e as mudanças de pressão neutra
não provocam reação no solo. O solo só reage a mudanças de pressões efetivas. Quer dizer, enquanto essa diferença for mantida, tanto faz. Quer dizer que se eu levantar as duas ou se eu abaixar as duas, não muda a diferença. E o solo só reage a pressões efetivas. Esse é o princípio das tensões efetivas. Então, naquele gráfico que a gente tinha visto de pressão total, agora eu vou acrescentar a diferença entre a total e a efetiva, a total e a neutra, que é a pressão efetiva. Quer dizer, do lençol freático para baixo, eu começo a ganhar pressões neutras. 1 metro de coluna d'água a cada metro de profundidade abaixo da superfície freática. Então, essas pressões neutras, elas vão reduzir uma parte das pressões totais, transformando em pressões efetivas. Ou seja, a presença de água nos solos, para nós geotécnicos, ela é sempre ruim. Por quê? Porque ela diminui as tensões efetivas. E a resistência do solo é proporcional às tensões efetivas. Então, a presença de água vai sempre piorar a nossa condição, seja de equilíbrio, seja de apoio. Torre de Pisa é um clássico. Torre de Pisa é do século XIII. Recalca faz 700 anos. É uma região próxima ao mar. É uma baixada de sedimentos marinhos. A espessura da camada compressiva, das argilas moles, é maior de um lado do que do outro, e por essa razão a torre inclinou. A torre começou a ser construída no século XIII, subiu 2 ou 3 lances, entortou, parou por 60 anos, qualquer coisa por aí. Um outro rei qualquer mais para frente resolveu prosseguir, subiu mais 2 ou 3 lances, ela tem 7 no total. Parou porque morre o rei, foi deposto o rei, acabou a obra, liquidou, ficou 100 anos parada. E depois um outro qualquer terminou. Tivesse sido um só, ela teria caído. Tivesse ido de uma vez só, porque aí entra o efeito do tempo. Nos solos finos, eles têm baixa permeabilidade, a água tem dificuldade de se movimentar. Então, esses acréscimos de tensões poderiam ter levado à ruptura se fosse contínuo, subisse os 7 pavimentos numa tacada só. Mas subiu 2 ou 3, parou 60 anos, adensou, acomodou, subiu mais 2 ou 3, parou mais 100 anos, acomodou, não é? E ela recalca faz 700 anos. Há uns 10 anos atrás, ela sofreu um bom trabalho de intervenção, porque estava num limite muito próximo de ruína, ficou fechada para visitação, e a forma que foi concebida foi fazer perfurações do lado bom, né, o lado que tinha recalcado menos, e tirar como se fossem amostras, como se fossem os tubos Shelby ou os tubos Denison, mas numa bateria de furos, um do lado do outro. Mas tira um aqui, pula 5 ou 6, tira um aqui, pula mais 5 ou 6, e muita instrumentação. E aí, percebendo que a velocidade de recalque da face boa começou a crescer muito mais rapidamente do que da face ruim. E com isso ela começou a perder um pouco de inclinação. É claro que o objetivo era deixar ainda com o charme da inclinação, senão perde a graça da visitação turística, né? Mas deixar de forma segura que pudesse receber o fluxo de turistas outra vez. Esse é o experimento chamado experimento de Terzaghi. Então vamos imaginar o seguinte: uma vasilha de vidro, eu coloco água até um certo nível, e agora com um funil, para que a areia ela seja lançada de muito baixa altura, quer dizer, eu praticamente encosto o funil aqui no fundo e vou lançando areia dentro d'água, até conseguir fazer uma massa de areia saturada extremamente fofa.
Quer dizer, do jeito que ela caiu. Eu não vou bater, eu não vou compactar, não vou densificar, não vou vibrar, nada disso, para eu criar uma areia fofa. Depois, então a água agora ficou exatamente aqui na superfície, e essa massa é de uma areia e essa areia tem índice de vazios alto. Eu coloco umas bolinhas de chumbo por cima e vou colocando essas bolinhas e vou observando que a massa de areia, ela se contraiu. Ela tinha uma altura inicial HI, agora tem uma altura final HF. Por que ela se contraiu? Por que ela diminuiu de volume? Coloquei peso em cima e diminui os vazios. Que tensão será que mudou? Total, neutra ou efetiva? O solo só conhece pressão efetiva. Então, se eles se rearrumaram, os grãos, houve mudança de pressão efetiva. De fato, eu coloquei as bolinhas de chumbo e não mudei a água. Então, a coluna de neutra permaneceu. E eu acrescentei total. A efetiva é a total menos a neutra, eu fiz a total subir, mantive a neutra, a efetiva cresceu. Efetiva cresceu, os contatos intergranulares foram forçados e a areia se rearranjou. Então houve variação de volume. Os grãos se acomodaram e encontraram uma organização melhor. Agora eu vou repetir o experimento numa outra vasilha. Mesma coisa da água, mesma coisa da areia, com o funil para jogar bem aqui no contato com o fundo, devagarinho vou subindo e montei uma massa de areia fofa saturada. Esse peso que eu coloquei de bolinhas de chumbo, eu vou colocar o mesmo peso com água. Quer dizer, eu vou fazer o mesmo acréscimo de pressão total. Mas como eu estou colocando esse acréscimo com água, nessa equação das tensões efetivas, eu faço crescer a total, mas sem querer cresceu do mesmo valor a neutra. Porque eu fiz o acréscimo de pressão não com as esferas de chumbo, mas eu fiz com água. É o mesmo acréscimo, só que ele mexeu na total e mexeu na neutra. Portanto, não variou a efetiva. E não variando a efetiva, o que eu observo é que a altura final, espessura de areia, é igual à altura inicial. Ou seja, os grãos não se rearranjaram. Por que eles não se rearranjaram? Porque não houve acréscimo de pressão efetiva. Houve um acréscimo de pressão total e houve igual acréscimo de pressão neutra. Mas a efetiva não mudou. Então quer dizer que num lago, numa represa, num reservatório, numa barragem, as flutuações do nível da represa não mudam em nada o estado de tensões efetivas no solo do fundo da represa, das fundações da barragem. Sobe a água nas épocas de chuvas, desce a água nas épocas de secas, nada muda na pressão efetiva, porque esses acréscimos de totais ou decréscimos são iguais aos acréscimos ou decréscimos de efetivas. Então, não há mudança. Esse é o experimento de Terzaghi que faz a gente entender o que é pressão efetiva. E os solos, então, eles só reagem a variações de tensões efetivas. Tanto quando eu faço elas aumentares, que os grãos se rearranjam, como também quando eu faço uma grande escavação, eu vou fazer um edifício que tem 4 andares de garagem. Cada andar tem 3 metros, eu tenho que fazer um buraco no terreno de 12 metros de profundidade. Eu fiz a sondagem antes e o terreno lá embaixo a 12 metros, vamos dizer que era um SPT de 20 golpes. E aí depois eu fiz a escavação de 12 metros e coloco o tripé lá embaixo, aquele 20 golpes agora dá 12. O que é isso? Estaria errado a sondagem de ontem ou está errada a sondagem de hoje? Provavelmente estão erradas as duas, mas enfim. O 12 e o 20, o que acontece é que houve um alívio de tensões. Então eu tirei 12 metros de peso de terra. Então eu aliviei as tensões intergranulares, os grãos se rearranjaram de uma forma mais tranquila, e portanto menos resistente. O SPT que era 20 virou 12, tá? Porque houve variação de pressão efetiva. Isso é cidade de Santos.
Quem já teve a oportunidade de passear pela praia e olhar os prédios? Na vertical não tem nenhum. Ou está inclinado para a direita ou está inclinado para a esquerda. São duas possibilidades, né? Então a gente vê aqui as janelas aparecem bem e aqui já quase não dá mais para ver a janelinha daquele lado, né? Ou está para um lado ou está para o outro, né? Esse é um edifício clássico em Santos, é chamado edifício Excelsior. Ele fica na Avenida da Praia, né? Bartolomeu de Gusmão, e ele está extremamente inclinado. Nesse edifício, originalmente você subia 2, 3 degrauzinhos para chegar ao térreo. Hoje você desce meia dúzia de degraus para chegar ao térreo. Os prédios em Santos afundam 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, são números expressivos. Por quê? Porque tem argila mole lá embaixo, então o peso do prédio faz as tensões crescerem, as argilas têm baixa permeabilidade, então esses prédios foram construídos na década de 50, 60, 70, 80 no máximo, né? Então eles têm aí 50 anos, 60, 70, né? Foram muito bem nos primeiros 10, já começaram a dar alguns probleminhas nos segundos 20. E hoje que tem 50, 60, 70 anos, aquele acréscimo de pressão total na superfície, que num primeiro momento a neutra subiu junto, porque a água não tem para onde ir embora, porque a argila tem baixa permeabilidade, gradativamente a água vai indo embora. E, portanto, a neutra vai caindo. A total não muda, porque eu coloquei o prédio lá e ele ficou, e a efetiva gradativamente vai crescendo, e conforme ela cresce, o solo vai se adensando, né? Esse fenômeno de adensamento dos solos tem uma analogia chamada analogia mecânica. Então a gente monta numa vasilha de vidro cheia de água, coloca uma mola metálica, por cima coloca um êmbolo, uma tampa que penetre justo nessa vasilha e que tem uma torneira que eu mantenho fechada. Quando eu coloquei essa água com essa altura, esse manômetro ele lê a coluna d'água. Aí depois, com a torneira fechada, eu aplico um acréscimo de pressão, uma sobrecarga em cima. É claro que o êmbolo não entra, porque tem água, não é? A água é indeformável. Então eu aperto o êmbolo com uma sobrecarga e o manômetro mostra esse acréscimo de pressão. Quer dizer, ficou mais do que era a coluna de água, que é exatamente esse acréscimo de pressão que eu coloquei na superfície. É a construção do prédio, em Santos. Eu coloquei o prédio aqui, mas a torneira estava fechada. O prédio ficou uma maravilha. Primeiros 10 anos, 5 anos, 15 anos. Agora, gradativamente, eu vou abrindo um pouquinho dessa torneira e a água, pressionada por essa sobrecarga, começa a ir embora. Devagarinho, eu só abri um pouquinho da torneira. Conforme a água vai embora, o êmbolo vai entrando um pouquinho. Conforme ele penetra, essa mola começa a fazer o trabalho de ajudar a equilibrar essa carga que é o peso do prédio que eu coloquei em cima do terreno. E quanto mais água for saindo por aqui, mais o êmbolo desce. São os recálculos do prédio, que hoje com 50, 60 anos já desceram 1 metro, não é? E mais a mola encolhe. E conforme a mola vai encolhendo, ela vai recebendo cada vez uma parte maior do esforço. A mola é o arcabouço sólido dos solos, é o arranjo intergranular. E a água é a água que preenche os vazios, o solo está saturado, todos os vazios estão preenchidos por água. Conforme eu deixo a água ir embora devagarinho, porque o solo tem baixa permeabilidade, as argilas são finas, a água tem dificuldade de se movimentar, faz 50 anos que isso está adensando,
Torre de Pisa faz 700 anos que está adensando, né? A mola cada vez vai trabalhando mais. Quando chegar no final do processo, se é que isso tem final, não é uma escala de tempo nossa, porque a Torre de Pisa está aí há 700 anos afundando, quando chegasse no final, a água não vai mais querer sair. Por quê? Porque a mola resolveu todo o problema do prédio. Todo o peso do prédio foi para a mola. Ou seja, eu teria terminado o processo de adensamento. Eu teria passado todo o acréscimo de pressão total para acréscimo de pressão efetiva intergranular. E não teria mais acréscimos de pressão neutra, porque a água que precisava sair, saiu, né? E aí então o prédio estaria estabilizado, a Torre de Pisa estaria estabilizada. Se a gente colocasse isso em gráfico de tempo e de força, no primeiro momento eu construí o prédio. Ele fez peso. Quem recebeu essa carga toda foi a água, porque não dava para a água ir embora, a água é incompressível, eu botei o prédio lá em cima, a água fez o equilíbrio todo, mas ela começa a ir embora. Conforme ela vai indo embora, a mola tem que trabalhar um pouco. Quando a água que tinha que ir embora foi, a mola resolveu todo o problema do peso do prédio. Esse fenômeno aqui é o fenômeno de adensamento. Então ele é um fenômeno demorado nos solos muito finos, nas argilas, porque a permeabilidade é baixa. Então essa transferência de acréscimo de pressão neutra para acréscimo de pressão efetiva pode tomar muito tempo, né? Torre de Pisa faz 700 anos. Quando a gente for um pouquinho mais para frente e estudar adensamento dos solos, nós vamos ver que nem tudo isso é assim tão simples, porque existe uma parte do adensamento que a gente chama de primário e uma parte que a gente chama de secundário. O primário é exatamente essa conversa de a água sair, os grãos se rearrumarem. Acontece que os grãos dos solos finos, das argilas, eles são depositados, por exemplo, em ambientes de águas muito calmas, estagnadas, em lagoas, em beirada de mar, desembocadura de rio no mar, né? E são milhões de anos para aqueles grãos se arrumarem, como o castelo de carta de baralho. E como é que eles se arrumam? Eles se arrumam por forças da eletroquímica. Então, quando eu venho e coloco o prédio aqui em cima e faço a mola se deformar, quer dizer, o arcabouço sólido, ele se reorganiza. Então, esse processo, quando eu coloquei o prédio em cima e a água gradativamente foi sendo expulsa, o solo foi se rearranjando e aquele equilíbrio de milhões de anos atrás dos grãos por forças da eletroquímica arrumados, ele vai ser desarrumado. E aí existe um fenômeno que a gente vai chamar de adensamento secundário, adensamento secular. Esse é o fenômeno de hoje da Torre de Pisa. Então o solo vai continuar recalcando e se rearrumando para poder buscar um novo equilíbrio de forças eletroquímicas. Mas os recalques já não são tão grandes. Esse é o Cine Glória. O Cine Glória, eu quando era moleque frequentava muito a cidade de Santos e vi construir o Cine Glória. Aqui embaixo tinha um cinema. Esse prédio não existia. E o Cine Glória então era inclinado para o lado de cá. Namorava este prédio. Capilaridade nos solos era o nosso segundo assunto de hoje. O fenômeno de meniscos capilares, né, é o fenômeno de ascensão de água, né, num tubo de dimensões muito pequenas, um tubo capilar, né? A água sobe nos tubos de pequena dimensão, nos tubos capilares, por ligações de forças superficiais, né? Então, se eu fizer aqui a membrana que representa a superfície do líquido, né, eu vou ter um esforço que consegue arrastar a água de baixo para cima. A água na superfície em contato com o ar apresenta um comportamento diferente. O determinante é a orientação das moléculas de água.
Dessa forma, a superfície de água em contato com o ar apresenta uma tensão superficial semelhante a uma membrana, como se fosse uma cama elástica, não é? Então, se eu coloco um tubo de pequeno diâmetro, um tubo capilar, numa vasilha com água, eu vejo essa água subir uma altura que é a altura HC, altura capilar, né? E o equilíbrio que eu faço de peso dessa coluna de água e de força de tensão superficial, né, P igual a F, para água a 20 graus Celsius com essa tensão superficial, resulta que em tubo de 1 milímetro de diâmetro, a altura de ascensão é de 3 centímetros. Se o tubo for de 0,1 milímetros, 30 centímetros de ascensão. Se o tubo for de 0,01, 3 metros de coluna d'água podem subir por efeito de tensão superficial, quer dizer, a água gruda nas paredes e com isso ela consegue erguer e chegar a uma altura acima do nível de água da vasilha. Esse é o fenômeno de capilaridade. Esse fenômeno de capilaridade ele está presente muito frequentemente nos solos. É claro que os solos mais grossos, pedregulhos, areias, esse fenômeno é muito pequeno. Nos solos mais finos, siltes, argilas, esse fenômeno pode ser muito grande. Então a água poderia subir acima da superfície do nível d'água do lençol freático, quem sabe metros, e poderia saturar essa parte que na verdade está acima da superfície freática. Naquele gráfico de tensões, agora quando eu coloco aqui essa franja capilar, quer dizer, a água subiu essa altura aqui, HC, né? Que é essa altura aqui, ela subiu nos vazios do solo. Então esta parte aqui está saturada também. A pressão neutra, ela cresce do nível d'água para baixo 1 metro de coluna d'água por metro de profundidade. E ela vai de forma negativa, como uma sucção capilar, 1 metro de coluna d'água para cada metro acima do lençol freático que ela consiga subir. Então, essa pressão neutra é positiva e essa pressão neutra é negativa. A pressão neutra positiva, ela afasta um grão dos outros. Pressão total a pressão efetiva é a total menos a neutra. Se eu tiver uma neutra negativa, é menos menos, ou seja, é mais. Então, quer dizer, a sucção capilar faz um grão se aproximar do outro por sucção. E um grão se aproximar do outro significa mais resistência, né? A gente chama esse fenômeno de coesão aparente, quer dizer, os grãos estão succionados um em relação ao outro, mas é lógico que 1 mês ou 2 meses de chuva pode pôr a perder essa ascensão capilar e isso então pode derrubar um talude, um barranco que a gente vê nas rodovias no final das épocas de verão, né? Choveu 1 mês, 2 meses, 3 meses e começa a cair barreira nas estradas, né? Porque essas franjas capilares vão sendo alteradas, né? Então a representação da pressão neutra, a representação da pressão efetiva, essa é a pressão total menos a neutra, ela vira pressão efetiva e daqui para cima ela se soma com a neutra. Então a pressão efetiva cresce por fruto da capilaridade. Nos pedregulhos, a água pode subir uns poucos centímetros por capilaridade. Os espaços vazios entre os grãos são grandes. Nas areias, 1 ou 2 metros. Nos siltes, 3 ou 4 metros, já é um belo número. E nas argilas, pode ser algumas dezenas de metros. Tem uma história clássica da construção do aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. O aeroporto de Congonhas, aqui próximo da Avenida dos Bandeirantes, né, essa é a Avenida dos Bandeirantes, é um grande aterro. Isso é 761 em relação ao nível do mar e a pista é 797 em relação ao nível do mar. Então, da Avenida dos Bandeirantes para a pista tem 36 metros de desnível. Na época da construção, não existia avenida, é claro,
e isso era um córrego chamado Córrego da Traição. Hoje ele é um córrego canalizado, não é? Então a gente não enxerga mais o córrego. Mas essa era uma área baixa, uma área com nível d'água alto. E eu lancei 36 metros de aterro. Pois nos primeiros anos de operação do aeroporto, a água surgia na base do pavimento. E foi preciso remover o pavimento, fazer uma camada drenante de brita, para que a água não incomodasse a base do pavimento, deteriorando quando os aviões pousavam e decolavam. 36 metros. Então, o aterro é feito de argila, né, argila siltosa, e a ascensão capilar pode ser muito grande, pode envolver dezenas de metros. Então, a gente não deve desprezar a possibilidade de, nos aterros, a água subir muito. Quando eu corto um terreno, eu tiro a sustentação do lençol freático e a água desce. Quando eu aterro um terreno, eu dou sustentação para o lençol freático e a água sobe. Lençol freático, né? A superfície freática. Ainda nem estamos falando em capilaridade. A capilaridade é um complemento que faz a água eventualmente subir ainda mais. Poço exploratório. Uma das melhores formas de a gente determinar a posição da superfície freática é um poço exploratório, né? Essa superfície freática, o lençol freático, freas em grego é poço, e atos é reservatório. Então, o reservatório de água, né? É o nome a linha que une o nível de água nos diversos poços de uma região, é a superfície freática. Daqui para cima eu posso ter ascensão capilar, dependendo do material. Ela pode ser pequena, média, alta, né? Mas essa é a linha que estabiliza a água dentro do poço. O poço ainda hoje é muito usado em zonas rurais para abastecimento de água. Não tem água encanada, não é uma zona urbana, e você precisa tirar a água do poço com um balde, né? Isso é um clássico das zonas rurais, né? As mais desenvolvidas têm uma bomba aqui, então você aperta o botão, liga a bomba e te traz a água, né? As mais clássicas, um sarilho, né? Um sarilho, uma corda, você desce o balde, pega a água e traz a água para cima para você poder usar, né? Lá para trás a gente fazia muito poço exploratório para fazer fundação. Eu tive o privilégio, nesses 52 anos de trabalho, nos primeiros 30 eu descia em poço todos os dias praticamente, porque era um tipo de fundação muito usado, os tubulões. É um poço até chegar num terreno firme, e aí você alarga uma base e preenche com concreto, né? É uma fundação, depois de pronto, excelente. O processo construtivo, é claro, é medieval, né? É péssimo, né? Ainda está na norma brasileira, quer dizer, qualquer um de nós tem direito de fazer isso. Mas as leis de segurança do trabalho colocam uma complicação aqui medonha. É espaço confinado, é trabalho em altura, não é? É risco de gases do terreno, enfim, mil e uma, né? Essa é uma oportunidade de você ter um contato mais íntimo com o solo. E é realmente uma oportunidade ímpar, porque é como se você estivesse dentro de um buraco de sondagem. Na verdade, é fantástico, né? Pena que vocês não vão poder viver isso, nem de poder ver o mundo de dentro para fora, né? Aqui eu estou lá embaixo e estou vendo a turma lá em cima com o sarilho, né? É claro que é um negócio assim medonho, né? Porque o cara enrola, você põe o pé naquela corda e sobe, né? É um negócio assim horroroso, né? Isso há 51 anos atrás. Era um pouco mais cabeludo. Ixi. Lençol freático, franja capilar e água vadosa. Agora nós vamos dar nome a todas as coisas relacionadas com água, né? Do grego, frear é poço, atos é reservatório, sai o nome de lençol freático, que é a superfície que une a linha d'água nos poços, onde a água se estabiliza. A água não sobe
por capilaridade dentro do poço. O poço é um buraco enorme, não tem capilaridade. Tem capilaridade nas paredes do poço. Então, quando você desce, enfia o pé na água, porque tem lá meio metro de água, você vê que acima disso pode ter 1 ou 2 ou 3 em que o solo está encharcado. Mas é claro que a água não sobe, porque ela sobe no solo por capilaridade entre os poros dos grãos. Mas ela não acumula no poço. No poço ela acumula aqui no lençol freático. A franja capilar é a ascensão da água nos espaços pequenos, vazios do solo, e é uma zona saturada por capilaridade. A zona que fica da superfície da franja capilar até a superfície do terreno é chamada de zona vadosa. É lógico que existe chuva na superfície, a água vai migrar, vai se infiltrar em direção ao lençol freático para manter o lençol estabilizado. A água sobe por capilaridade alguns metros no terreno e satura essa franja capilar. Então aqui vale gama-sat, aqui em cima é gama natural e aqui embaixo é gama-sat, né? A franja capilar representa a região em que a ascensão capilar da água permite a saturação completa do terreno. Então o terreno está saturado aqui. Mas se eu abro um poço, a água não sobe aqui, ela estabiliza no lençol freático. E a zona vadosa é a região em que a água preenche apenas parte dos vazios dos solos e o restante dos vazios é preenchido, então, por ar. Pessoal, isso tudo que a gente contou para vocês está no livrinho que a gente sempre indica. Lá é chamada de aula número 5, Tensões nos solos e capilaridade. Perguntas, pessoal? Ixi, nada de pergunta. Então, ou entenderam... Não entenderam, com certeza, né? Maravilha, nós vamos voltar a acelerar, né? Demos uma tropeçada aí no espaço entre uma aula e outra, mas a gente vai voltar a acelerar para vocês não perderem o fio da meada aí, tá bom? Obrigado aí por vocês terem vindo, maravilhoso. Obrigado, turma.